Olá, Colégio Mundial, alunos do sexto ano. Aqui quem fala é a professora Caroline Félix, professora de redação. E hoje iremos revisar esse gênero que estamos trabalhando no capítulo 4, que é o texto expositivo, exposição. E essa exposição, ela é importantíssima para produzir os nossos textos dissertativos, porque afinal de contas, dissertar nada mais é que fazer uma abordagem sobre um assunto, e isso tem tudo a ver com essa exposição. Então vamos lá seguir adiante. Exposição, né? O que é esse termo expor? Quando a gente fala em expor, significa fazer uma abordagem sobre algo, com a tentativa de explicar como é que aquele fenômeno ele acontece, como é que esse fenômeno ele ocorre. Então, o texto expositivo, ele é um tipo de texto que visa a apresentação de um conceito ou de uma ideia. Então, essa exposição ela é utilizada para apresentar, né, o conteúdo de um tema de maneira clara e convincente, explicando e desenvolvendo uma série de ideias. Então, é preciso que a ideia, que o conteúdo, ele seja exposto de maneira clara, de maneira objetiva. E uma das características desse tipo de texto é transmitir a informação. É nada mais é que transmitir essa informação. A finalidade dele também, de transmitir essa informação, ela surge de modos diferentes. Seja na linguagem oral, que quando você vai falar algo, você vai expor ou explicar um determinado assunto, ou seja na escrita, quando você faz uma descrição dessa informação. Então, dentro desse texto expositivo, você utiliza as duas formas, que é a linguagem oral, né, a língua oral, quando você vai expor, falar, ou na escrita, quando você vai fazer essa descrição. E quais são os exemplos que podemos encontrar dentro desse texto expositivo? Bom, as suas formas de apresentação são desde seminários, né, que é quando o aluno ou um grupo de alunos vai apresentar a uma turma e vai expor um determinado conteúdo, artigos acadêmicos, congressos, conferências, palestras, colóquios, entrevistas e muitos outros que existem. Então, seguimos aqui com os elementos do texto expositivo, elementos esses que são fundamentais para a formação desse texto expositivo, né? E como eu falei no início, ele pode ser tanto na forma oral quanto na forma escrita, certo? Então, o discurso expositivo, ele ocorre em situações de comunicação e são determinados por três elementos, que é o emissor, o receptor e a relação entre eles. Então, temos aqui o primeiro elemento, que é o emissor. O emissor, ele deve possuir um conhecimento suficiente acerca do tema que ele vai expor, sempre com a intenção de transmitir de modo objetivo, de modo claro e compreensível, para o que o seu receptor ele possa entender. No caso aqui, o receptor é aquele que vai receber a informação. Então, o emissor ele precisa passar essa informação, ele precisa expor essa informação de modo claro, de modo objetivo, uma linguagem bem simples. Temos aqui também o nosso segundo elemento, que é o receptor, né? Então, o receptor ele pode ser alguém que não sabe no começo nada sobre o assunto, nada do que o emissor ele vai estar falando. Mas com o passar do tempo que o emissor ele vai colocando, expondo ao conteúdo, o receptor ele vai compreender e vai ter um conhecimento sobre ele. E a partir disso, né, sobre esse tema que está sendo exposto pelo emissor, o receptor ele pode concordar ou não com essas informações. Ele pode fazer acréscimos também a partir desse conteúdo. E o nosso terceiro elemento é a relação, que é a relação entre eles. Essa relação ela é essencial para que a informação ela chegue de forma eficiente. O emissor ele deve conhecer previamente o seu receptor e buscar adequar a mensagem. Dessa forma, ele pode adaptar as informações para o nível, né, no caso, que aquele destinatário ele precisa. Então, essa relação é a adequação que o emissor
vai colocar para o receptor, para que ele também possa compreender. Bom, e aqui temos alguns exemplos de texto expositivo, certo? Temos aqui o primeiro, que é o resumo de artigo. O resumo de artigo nada mais é que um breve texto onde terá as principais informações de um trabalho completo. Então aqui vai conter as principais informações, ou então a informação completa do trabalho, né? Vai expor o que o trabalho vai tratar, qual o objetivo do trabalho. Então aqui é um dos exemplos que temos como texto expositivo. Temos aqui também o segundo exemplo, que é a notícia. A notícia, ela é uma informação a respeito do acontecimento ou mudanças recentes. É algo novo, é uma novidade. Então aqui vai ser também um texto expositivo. Ele vai expor, né, um acontecimento atual, uma notícia do nosso dia a dia, certo? E temos aqui também outro exemplo, que é o infográfico. O infográfico nada mais é que um texto visual, né, explicativo, onde vai conter informações associadas a imagens, a gráficos. Então aqui, ó, vejamos que essa imagem ela está colocando sobre o tempo. Então o infográfico são imagens representativas que vai informar, né, sobre um conteúdo, que vai expor um conteúdo. E aqui estamos vendo sobre o tempo, né? Mas existem outros exemplos de infográficos. Então, esses foram alguns exemplos, né, do nosso gênero texto expositivo. Obrigado pela atenção, né, bons estudos, que vocês consigam compreender, façam as atividades correspondentes a esse conteúdo e até a próxima aula.